Graça e paz. Estou feliz de estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra de Deus para vocês, para alimentar minha alma e alimentar a alma de cada um que ouvir essa mensagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de 2 Reis, capítulo 15, do versículo 32 a 35. Se você quiser já abrir a sua Bíblia, abram aí e sigam comigo, tá? Nós vamos falar um pouquinho do rei, dos atos do rei Jotão, tá? O rei de Judá. Vamos fazer a nossa breve oração para que Deus possa me usar. Amém? Eu acredito no seu poder, na sua palavra, e eu te agradeço, Senhor, por me dar essa oportunidade de falar da sua palavra para as pessoas. Que o Senhor me use e tudo que sair da minha boca, Senhor, seja direcionado pelo seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Momento maravilhoso da gente estar aumentando a nossa fé, né? Porque toda vez que a gente lê a palavra de Deus, acontece algo diferente dentro da gente. E a gente aos pouquinhos vai aumentando a fé e mudando, né? Mudando de dentro para fora. Esse que é o importante. Não adianta eu mudar por fora, se por dentro eu ainda não mudei, tá? Então, esse capítulo aqui vai falar de um rei de Judá. Judá teve vários reis, mas esse rei, ele observou muitas atitudes do pai dele. O pai dele era um homem orgulhoso, achava que ele era dono do mundo, e ele quis entrar no templo do Senhor, onde só os sacerdotes poderiam entrar. E ele entrou lá, no templo de Salomão, porque ele queria queimar incenso, onde os sacerdotes, somente os sacerdotes podiam queimar incenso. Mas ele, como ele achava tão poderoso, tão orgulhoso, porque ele era o rei, ele falou: eu vou entrar lá no templo e eu mesma vou queimar os incensos, né? E ele foi e fez. Os sacerdotes tentaram impedir ele, dele não ir, mas mesmo assim ele não deu atenção e fez o que ele queria. Ele era o rei, né? E Deus ficou muito irado e ele foi acometido nele uma lepra. E ele foi ferido, então com essa lepra ele saiu correndo do templo e ficou vagando doente até o dia que ele morreu. E o seu filho, Jotão, ele viu o poder de Deus, né? Ele viu que com Deus não se brinca. Igual tem muitas crentes, muitas pessoas brincando com Deus. Ele viu que aquilo lá ele não podia fazer. Ele não podia brincar com Deus, né? E ele ficou com tanto medo, que ele no seu reinado, quando o pai dele morreu, ele tomou posse do reinado e ele reinou 16 anos. Ele nunca entrou no templo, né? Ele ficou com muito medo disso. Então ele se resguardou, ele não fez igual o pai dele fez. Então muitas pessoas, um exemplo aqui para a gente observar é isso. Quando você vê algo na vida de uma pessoa que deu errado, a gente tem que procurar não fazer, né? Se você vê alguma coisa na vida do seu pai, da sua mãe, das pessoas que caminham com você, erro, a gente tem que ser inteligente, né? E falar assim: não, por esse caminho eu não vou. Eu já tive um exemplo e eu vi isso, e nesse caminho eu não vou. Né? A gente sabe que os caminhos, às vezes escolhidos por nós mesmos, é caminho de perdição, é caminho de morte, né? O caminho das drogas, da bebida, da violência. Esse caminho é um caminho de morte, né? De destruição. Então, se eu vi na vida de uma pessoa esse caminho, por que eu tenho que entrar nele? Por que eu tenho que persistir nesse caminho, né? Vamos ser espertos e ver o exemplo dos outros pra gente, tá? Então, esse rei de Judá, ele foi um rei bom, ele era um rei piedoso, né? Aqui eu até anotei aqui todas as coisas que ele fez de bom. Ele construiu o portão do templo de Salomão, ele
Ele arrumou esse portão, o muro de Ofel. Ele fez várias cidades nas montanhas de Judá. Construiu castelos, né, grandes monumentos no meio das florestas. Ele lutou contra os amonitas e ele venceu essa guerra. E os amonitas tiveram que pagar tributos altos para Judá, né? E ele foi muito piedoso, né? Ele foi muito bom. Só que teve um erro gravíssimo que ele fez, que nós vamos comentar agora que a gente lê a palavra, tá? Teve todas as coisas boas. Ele não foi orgulhoso igual o pai. Por isso ele ficou com medo, ele não desafiou o Deus de Israel, né? Não desafiou Deus. Ele foi um rei piedoso, fez várias conquistas para Judá, mas teve um erro gravíssimo, né? Que nós vamos ver agora. Vamos ler então a palavra. Os atos do rei de Judá. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Sadoque. Fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias, seu pai. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e a oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Todavia, Jotão reconstruiu a porta superior da casa do Senhor. Viu? Agora que nós vamos ver aqui. Só um momentinho aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Só colocar aqui. Isso. Vamos continuar então. Então, voltando aqui para a nossa palavra, eu vou falar aqui com vocês. O que ele fez de tão grave? Ele era o rei. Ele tinha autoridade sobre o povo. E é esse o perigo quando nós temos autoridade de alguma coisa. Nós temos que tomar atitude, nós temos que zelar por todos que estão sobre o nosso poder, né? Se nós temos filhos, nós temos que zelar por eles, cuidar deles e procurar dar uma melhor educação para eles. Aqui o rei Jotão, ele deixou que aquele povo lá queimasse incenso a outros deuses, adorassem a outros deuses, e ele no poder, né? E é isso que muitas vezes a gente tem feito dentro da nossa casa. O pai e a mãe é a autoridade máxima dentro de casa. Mas o pai deixa os filhos fazerem o que quer, por amá-los, por medo de perder o amor dos filhos. Deixa eles zombar dos pais, bater na cara, fazer o que quer e dormir a hora que quer, né? Pede para eles escolher o que eles querem comer e assim por diante. É claro que de vez em quando a gente fazer um agrado para o filho não é errado, mas todos os dias você ser escravo dos seus filhos. Gente, esse rei, pela palavra que a gente viu, ele fez isso. Ele era o comandante, ele era o rei de Jerusalém. Ele poderia ter proibido que as pessoas ali adorassem a outros deuses, mas ele não fez. Ele simplesmente fez a parte dele e deixou que todos caminhassem do jeito que quisessem caminhar. E às vezes nós pecamos e falhamos porque a gente quer deixar a nossa casa, a Deus dará. Cada um vai fazer o que quer, né? E a gente não pode fazer isso. Porque quando a gente perde as rédeas da situação, é como soltar uma carroça numa ribanceira, um carro sem breque. O que vai acontecer com esse carro? Vai ser totalmente destruído. O que eu estou falando aqui é que quando nós temos o poder na mão de gerenciar, de governar, nós temos que fazer o melhor de acordo com a vontade de Deus, né?
Muitas atitudes eu te tomei, muitas pessoas me criticaram, mas eu estou seguindo a direção de Deus. Na minha casa, na minha casa eu não posso aceitar qualquer coisa, né? Se eu aceitar bebidas, se eu aceitar coisas erradas, eu vou estar sendo conivente com as coisas erradas que eu não acredito que seja bom. Porque eu amo um filho ou uma filha, eu tenho que deixar ela levar bebida para dentro de casa para beber? Eu tenho que deixar ela fazer coisas erradas dentro da minha casa? Eu não posso. Eu não posso deixar. Porque quem vai pagar preço? Primeiramente sou eu, né? E consequentemente ela também. Mas pior sou eu, porque eu sou a autoridade dentro da minha casa. Eu sou a mãe, né? No caso, eu sou a mãe e o pai. E casos que o pai e a mãe, o pai ralha com o filho, a mãe tira a autoridade do pai. Ou a mãe vai fazer alguma coisa, o pai tira a autoridade da mãe na frente do filho. E as coisas estão desandando, gente. As crianças não têm mais limite. Eu posso falar isso porque eu mexo com crianças o dia inteiro. E as crianças querem mandar ao tempo todo. Eu posso isso, eu quero dessa forma. E nós não podemos fazer nada, porque as coisas estão desandadas dentro de casa, porque os pais não obedecem à palavra de Deus, que é tomar posse da sua autoridade de pai e mãe. E os filhos não obedecem à palavra de Deus, consequentemente, porque o pai deixa, a mãe deixa, eu posso fazer o que eu quero, né? Eu posso mandar na minha mãe, eu posso mandar no meu pai. Quem tem autoridade dentro da minha casa sou eu. Se eu falo que eu não quero, meu pai é minha mãe, choro e ele vai me obedecer. E ao contrário, gente, é as crianças, é os filhos que têm que obedecer. É bíblico. Nós temos que ter autoridade dentro da nossa casa, tá? Doa a quem doer. Amém? E outras coisas também, não é só dentro da casa. Se você é o diretor, você tem autoridade sobre a escola. Você é autoridade máxima. Pode pedir opinião, ter várias opiniões, mas você é a máxima autoridade. O que você falar, está falado. Ninguém vai passar por cima. Porque foi te dado esse poder, foi te dado essa legalidade. E você tem uma responsabilidade sobre a escola, sobre a sua vida naquela escola, sobre a vida daqueles professores, daqueles inspetores, todo o conjunto ali da escola, a responsabilidade está em cima do diretor. Então, nós estamos perdendo isso. Como Jotão fez, ele foi bom rei, ele serviu a Deus, só que ele não teve autoridade sobre o povo. Ele deixou cada um, você quer escolher Baal? Amém. Você quer acender incenso para não sei quem? Amém, pode fazer. Deixou. É como se ele te falasse, não pode fazer, faz o que vocês querem, eu faço o que eu quero, né? E às vezes é assim que a gente faz dentro da nossa casa e as coisas desandam. No trabalho, em qualquer lugar, se a gente não exercer a autoridade que nós temos, as coisas desandam. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Exercer a autoridade. Pedir para Deus sabedoria divina para realizar todas as coisas, para mexer com pessoas. É só Deus para nos ajudar, porque cada um tem uma mente, uma cabeça, né? Cada um tem um jeito, cada um vem de uma família, e nós temos que ter essa sabedoria divina para saber lidar com as pessoas, tá bom? Eu posso dizer isso porque eu lido com pessoas o dia inteiro, crianças, e eu fico às vezes perdida, não sei o que fazer, mas eu sempre estou pedindo a direção de Deus, sempre a sabedoria divina, porque é só Ele que pode nos dar direção, porque cada caso é um caso, não tem como você falar assim, essa é a receita.
segue essa receita que vai dar certo. É impossível fazer isso, porque nós lidamos com seres humanos. Então, cada criança que eu pego, eu sei que é só Deus para iluminar como agir, como fazer. E dentro da minha casa, eu também não sei tudo. Eu tenho que estar sempre pedindo a direção divina de Deus para saber lidar com meu mau esposo, com meus filhos e com todas as coisas que eu tenho que lidar. Então, gente, eu não sou independente, né? Eu não sou sozinha, eu não tenho como ser sozinha. Eu preciso de Deus na minha vida. Então a mensagem de hoje, ela não é muito grande, mas eu quero deixar para vocês assim, ó, assuma a autoridade. Se você não tem força para isso, pede para Deus. Porque eu mesmo, na minha autoridade como mãe, eu fraquejei muitas vezes, eu falhei muitas vezes pelo amor, né? Por pensar assim, não, eu tenho tanto pouco tempo com ela, por que eu vou desagradar ela nesses momentos, né? As minhas filhas. Por que eu vou desagradar ela nesses poucos momentos que eu tenho com ela? E a gente falha porque a autoridade que foi me dada de mãe, eu tenho que ser exercida. Eu tenho que fazer minha parte e falar para o meu filho o que é certo, o que é errado. E no meu trabalho a mesma coisa. Mas como fazer isso se eu não sei como fazer? É pedir a sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto, que vem do céu, que vem de um Deus invisível. Não é de um Deus que tem olho, boca, não é de um Deus de barro, é um Deus invisível, gente, todo poderoso, tá? Ele é invisível, mas o que ele pode fazer, ninguém faz. É só você sair de casa e falar assim, Senhor, anda comigo hoje. Me ajuda hoje em tudo que eu for fazer. Me dá a sua sabedoria divina para me resolver meus problemas, para me saber agir com aquela criança, com aquele meu filho, com meu esposo. Gente, é extraordinário se a gente conseguisse falar com Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Nossa vida seria outra, entende? Eu sou muito falha nisso também. Eu falo com Deus, sim, eu peço sabedoria, mas tem momentos que eu acho que eu posso. E é onde é a minha falha, é onde é a sua falha. A gente acha que pode sozinho e a gente não pode sozinho. Não tem como eu agir sozinha, porque os problemas, as cabeças do ser humano são muitas. E você, às vezes, você vai enfrentar a situação que você não vai saber como resolver. E no momento, você age e você pensa que é até você. Mas depois você vai parar e vai ver que não é você. É o próprio Deus que colocou aquela sabedoria na tua mente, no teu coração, na sua fala, e você falou, mas não é você. É inspiração, sabedoria divina. Essa sabedoria que só Deus dá pra gente. Amém? Faz o teste, começa a falar com Deus e Ele vai te dar sabedoria divina. Faz como Jotão não. Faz como Jotão de um lado, que ajudou seu povo, que lutou pelo seu povo, venceu a guerra, trouxe benefícios, trouxe vitórias, mas que foi omisso em relação ao seu povo. O meu povo é a minha casa, é a minha família, é as pessoas que me ouvem, é as pessoas que vê o meu testemunho. Esse é o meu povo, tá? É as pessoas que vê Deus brilhar em mim. É as pessoas que vê minhas atitudes, né? Esse é o meu povo. E eu tenho que zelar por essas pessoas. A zelar em todas as minhas formas de viver. No meu falar, no meu agir, né? E na minha casa, principalmente. Porque quem sabe realmente quem você é as pessoas da sua casa.
tá? E eles são os primeiros que têm que ver Deus na sua vida. Amém? Vê a mensagem. Se quiser passar para alguém que precisa, tá bom? Fica com Deus. Até a próxima.